Então bora lá, jovens, mais um vídeo do Geopolítica para Iniciantes. E ó, não se esquece de deixar aquele like e seguir o canal, beleza? Hoje a gente vai fazer uma viagem um pouco diferente. Vamos olhar para além das manchetes, para descobrir as forças que lá no fundo realmente moldam o destino do Irã. Pensa rápido. Quando alguém fala Irã, o que vem na sua cabeça? Provavelmente algumas imagens bem específicas, né? Pois é. Programa nuclear, sanções, conflitos na região, um governo autoritário, são esses os temas que dominam o noticiário. Mas para a gente entender de verdade o que move o Irã, precisamos olhar para algo muito mais permanente, algo que não muda de um dia para o outro, a sua geografia. É isso mesmo, a geografia do Irã é, sem exagero nenhum, a chave para a gente destravar a sua história, a sua estratégia e até os seus maiores desafios de hoje em dia. É como se fosse o roteiro que o país segue há séculos. Bom, se a gente bate o olho no mapa do Irã, a primeira coisa que chama atenção são as montanhas. Elas não estão ali só de enfeite, não. Elas formam uma verdadeira fortaleza natural gigantesca que define o país. Essas cordilheiras funcionam como uma grande muralha cercando o país quase que por completo e protegendo o interior extremamente árido. E essa fortaleza foi fundamental, viu? Ajudou a repelir invasores por milênios, desde Alexandre o Grande até os otomanos. É a primeira e mais importante camada de defesa do Irã. E quando a gente fala que é inóspito, não é força de expressão. Lá dentro, protegidos por essas montanhas, ficam dois dos desertos mais extremos do mundo, o Kavir e o Lut. Só para ter uma noção, em 2005, foi lá no deserto de Lut que a NASA registrou a temperatura de superfície mais alta da história do nosso planeta. Essa geografia toda, claro, acabou forjando uma mentalidade estratégica muito específica nos antigos persas. Eles desenvolveram um conceito que a gente pode chamar de ancoragem geopolítica. A ideia era basicamente se ancorar nessas barreiras naturais. Com as fronteiras seguras nas montanhas, o coração do império ficava protegido. Isso deu aos persas a segurança para poder olhar para fora, para a expansão. Mas viver dentro de uma fortaleza também tem seus problemas. Como é que você projeta o seu poder para além das suas próprias muralhas? Exato. Uma fortaleza é ótima para se defender, mas é péssima para expandir. Para conseguir se tornar um império, o Irã historicamente sempre precisou de uma espécie de rampa de lançamento, uma terra plana e fértil que ficava logo ali, do outro lado das montanhas a oeste. E aqui tá o pulo do gato. Essa rampa de lançamento sempre foi a planície da Mesopotâmia, onde hoje fica o Iraque. De um lado você tem a fortaleza, segura mas isolada, do outro a planície, rica e com acesso aberto para o resto do mundo. Foi só depois de controlar essa região que o Império Persa conseguiu, de fato, se expandir até o Mediterrâneo. E isso nos ajuda a entender por que ainda hoje o Irã tem tanto interesse e tanta influência na política e na estabilidade do Iraque. Não é só uma questão de agora, é uma necessidade estratégica que a geografia impõe há muito, muito tempo. Só que aí vem a grande ironia da história. As mesmas montanhas que são a maior proteção do Irã contra o mundo lá fora também escondem a sua maior vulnerabilidade interna. Porque olha só, embora a cultura persa seja a dominante, quase metade da população do Irã pertence a outros grupos étnicos. A gente está falando de azeres, curdos, árabes, entre outros. E o detalhe mais importante é que esses grupos nunca foram completamente assimilados. E por que isso aconteceu? Adivinha? Por causa das montanhas de novo. O terreno acidentado manteve essas comunidades isoladas umas das outras por séculos. Isso acabou preservando as culturas e as identidades únicas de cada uma, principalmente nas áreas de fronteira, criando um mosaico social bem frágil. Isso quer dizer que o maior desafio geopolítico para o governo do Irã talvez não seja uma invasão externa, mas sim manter a unidade dentro de casa. Muitos desses grupos têm laços étnicos com povos de países vizinhos, o que sempre alimenta um medo de movimentos separatistas. E é esse medo que, em grande parte, justifica o governo de Teherã ter uma mão tão pesada. Certo. Então, como é que toda essa realidade do mapa se traduz no Irã que a gente vê hoje em dia? A geografia do Irã é um baita paradoxo. É a sua maior força e, ao mesmo tempo, a sua maior fraqueza. Na economia, por exemplo, o terreno dificulta a criação de infraestrutura, o que torna o país superdependente do petróleo e do gás. Na governança, a diversidade nas fronteiras é usada como justificativa para um controle central bem forte. E na política externa, aquela necessidade da rampa de lançamento continua lá, empurrando o Irã a buscar influência no Iraque e em todo o Oriente Médio. A grande lição que a gente tira disso tudo é que por trás de cada decisão importante do Irã, seja nas suas ambições nucleares ou no seu governo autoritário, sempre vai estar a sombra de suas montanhas, planícies e desertos.
Por enquanto é isso, assista a outro vídeo sobre o tema, não se esqueça de deixar o like e seguir o canal para não perder a próxima notícia sobre geopolítica mastigada de um jeito descomplicado para você. Falou, piazada!